Então é isso. Então hoje é dia 11, né, de agosto. Hoje é a quarta aula, né, desse primeiro módulo. E é bom estar com vocês sempre. Para mim sempre é um presente, né, poder falar de astrologia. Eu vou dividir aqui uma tela para a gente ir junto. Deixa eu ver aqui. Não, aqui. Apareceu para vocês aí a tela? Apareceu? Tá bem pequenininha para mim. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para arrumar ela. Hum, Pronto. Apareceu aí, agora ficou certo? Agora sim, obrigada. Então é isso. Então hoje é a quarta aula, módulo um. E só para revisar, né? A semana passada a gente falou sobre as qualidades primitivas. Aí eu fui para frente, fui para trás e tal, e trouxe para vocês, né, esse olhar sobre essas qualidades primitivas. O próprio nome já diz, né? Qualidades primitivas, né? Que falam sobre qualidades que antecedem as formas, né? Então, antes do elemento ar, do elemento fogo, do elemento terra, do elemento água, existe uma condição que a gente chama de qualidade primitiva, né? Então, para que haja fogo, precisa estar quente e seco. Para que haja ar, precisa estar quente e úmido. Para que haja água, precisa estar úmido e frio. Para que haja terra, precisa estar frio e seco. Então, são qualidades, né? Antes da forma. E aí a gente até falou sobre os signos, né? Então, só para a gente entender, né? Os signos do elemento ar e do elemento fogo, naturalmente eles são quentes, né? Os signos do elemento água, do elemento terra, naturalmente eles são frios. Então, a gente vai entender isso na expressão. É sobre isso, é sobre a gente entender o princípio para conseguir interpretar o signo lá na frente, né? Enfim. E aí, hoje a gente chega também nos elementos, né? Então, o elemento fogo, né? Tem essa coisa assim do. Eu coloquei assim, né? Empolgo-me e logo existo, né? Então, o elemento fogo ele tem a ver com o lance da expressão, da ação, do movimento. Ele representa essa coisa do impulso, da energia, da disposição. Ele tem a ver com o lance da motivação. Então tem aquela coisa assim da pessoa ser entusiasmada, ter disposição, ter ação. Então o elemento fogo forte, né? Ele representa, né? Essa essa disposição, na verdade. Essa a gente pode chamar assim, essa inquietação. E aí, claro, né? A gente pode brincar para pensar, né? Inclusive no Pegasus, que é o sistema que eu uso para leitura do mapa, e outros sistemas também, né? Antes da interpretação do mapa, tem um quadradinho embaixo que sempre tem a disposição dos elementos. Depois a gente vai ver isso lá na frente, como é que funciona, só que na prática é um cálculo. É um cálculo assim, se eu tenho muitos planetas, tenho ascendente e tenho muita coisa no elemento fogo, logo eu tenho muito, né, nos signos do elemento fogo, logo eu tenho muito desse elemento fogo. Como pode acontecer de eu ser do signo de Sagitário, mas ter muita coisa no elemento água, em signos de água, ou, enfim, aí são, são complexos que formam, né, dessas contradições.
Algumas fluentes, outras não, mas a gente consegue ver os elementos. Então a gente pode pensar o seguinte, assim, ó, pensando nesse contexto de traço de personalidade. O excesso do elemento fogo vai trazer naturalmente a inquietação. Inquietação. Inquietação, uma certa ansiedade, um lance assim, preciso fazer alguma coisa, uma certa percepção de que não dá para ficar parado, né? Então a pessoa tem a percepção que ficar parado, ela tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo, precisa estar fazendo alguma coisa e tal. E aí, pensando no contexto também psicológico, a gente vai ver lá na frente isso também, a gente vai juntar esses pontos, né? A gente pode pensar que a pessoa, às vezes, ela pode ter dificuldade de estar no presente, ou, enfim, a gente pode chamar de estar no presente por excesso de futuro, né? Inquietação, né? Essa coisa, né? Preciso fazer, não consegue sentar e ficar parado, né? Só que ao mesmo tempo, né? A falta do elemento fogo, a pessoa ela pode ter dificuldade de ter atitude, dificuldade de fazer as coisas acontecerem. Tem essa coisa assim, e aí, claro, né? Uma coisa importante: uma falta sempre vai falar de um excesso. Assim é na astrologia. É um cálculo, né, propriamente dito, né? Então, naturalmente, a pessoa que tem falta do elemento fogo no mapa, não tem nada nos signos de fogo, ela vai ter excesso de outro elemento. E aí é isso, assim, é sobre esse desequilíbrio também que vai falar, que na verdade, assim, é, o ideal, né? Nem sei se tem, eu acho que não tem isso, assim, qual que é o normal? É difícil falar normal. O que que é normal? A gente tá falando de cada individualidade, de cada Uhum. pessoa, de cada indivíduo, de cada ser, né? Então, é no sentido de entender que existem os seus complexos e as suas compensações e tá tudo certo, né? Então, o elemento fogo ele fala diretamente sobre essa questão da pessoa ter uma chama interna, ter uma disposição para ação. E isso não quer dizer que é melhor nem pior do que é uma inteligência. Na astrologia a gente vai falar assim, tá, elemento fogo é uma inteligência de ação, de movimento, de disposição, de coragem, de explosão, propriamente dita. É uma chama interna. E aí, né, sendo repetitivo, a falta a pessoa tem dificuldade de fazer. E ela pode compensar de outra forma, dependendo de qual elemento que está em excesso. A gente vai ver isso. Então, de repente, vamos colocar assim: a pessoa tem o excesso do elemento ar e falta o elemento fogo. Então, ela compensa falando, né? O elemento ar tem essa coisa da oratória, né? Então, tem essas peculiaridades. Mas a gente vai chegar lá. Tudo bem até aqui? Importantíssimo, assim, elemento fogo, pode falar, por favor. Então, eu tava vendo o mapa de uma pessoa, né, que é Sol em Aquário, mas o mapa dele tá bem assim, certinho nas casas. Tá? E eu vi em dois, o que o ascendente está bem a 29 graus. Um falou que era Peixes, 29 graus, e o outro já era Áries. E ele tem Marte em Áries. Então, ele tem muito mais de Marte em Áries na casa um, porque ele não para. Ele Entendi. faz atividade física, ele é personal. E ele, tipo, não parava. A pessoa que não sabe, igual você falou, faz isso, faz aquilo, faz. Aí, uma hora, ele teve que parar para sentar, para estudar. Aquilo ele ficou muito incomodado. Então, ele tem muito mais o Marte, o ascendente em Marte, só olhando aqueles 29 graus, do que peixes, Sim, né? total, E Marte ali em Áries ainda, aí na casa um total. total. E aí é legal a gente falar disso, porque essa aqui é a base, né, da leitura do Sim. mapa. Então, né, nessas frases prontas, nessas coisas de internet, ou nisso tudo que a gente acaba decorando, é uma coisa meio estanque, né? E a gente, com a leitura do mapa, a gente consegue ter uma percepção, fala assim, tá. Então, não é uma coisa assim, né? A gente precisa entender, fala assim, tá, então tem muito elemento fogo, tem Marte ali e tal. Então, é justamente isso, porque o que eu quero dizer.
nesse sentido, a minha provocação inteira, né, desse curso do Pensar Astrologia é sobre, além, né, do propriamente dito o pensar, né, mas em vez de eu levar para a pessoa um astrologuês, eu consegui interpretar o astrologuês e eu traduzir para a pessoa o que ela precisa. Que nesse caso, ela entender, falar assim, ó, você tem um ponto aqui que vai falar que você tem uma inquietação, né? Você precisa tomar cuidado. E aí, claro, a pessoa não vai conseguir se transformar em outra pessoa. Só que só dela conseguir ter consciência e perceber o movimento já muda. E aí, através dessa consciência, o aceitar é o princípio para ela conseguir é, transformar isso, né? Gerar isso, fazer com que isso gere algo construtivo nas escolhas, né? Então ela não vai escolher algo que fala assim, não, tem que ficar, a não ser claro, né? Tem que fazer um curso, tem que fazer alguma coisa. Só que nesse caso, exercício físico, algo para complementar, para contrabalancear, né? Essa disposição, né? Entende? Tem Sim. essa, essa peculiaridade aí. Enfim, elemento ar. Ele tem a ver com o lance da oratória, né? Do relacionar-se em si. E aí eu coloquei assim essa provocação, né? Eu penso e logo existo. O elemento ar, ele é o mundo, né? Por assim dizer, o mundo das ideias, da comunicação, do intelecto. Ele representa essa coisa da pessoa conseguir concatenar, conseguir trocar, conseguir dialogar. É o lance da oratória, o mundo mental. Da comunicação em si, né? O elemento da comunicação, da socialização, da troca, né? Então, o elemento ar, ele representa essa outra inteligência. Veja, eu estou colocando assim, são inteligências diferentes. Não é que o elemento ar, a pessoa é mais inteligente que o elemento fogo, não. São inteligências diferentes. Então, o elemento ar é a inteligência da troca, da comunicação, da oratória, da percepção, dessa coisa do pensamento rápido, da instrução, sabe? E aí, claro, né? Se a gente for pensar também dentro desse contexto, o excesso do elemento ar, a pessoa corre o risco de falar demais, de, de, de ter. Não é nem só falar demais, de ter dificuldade de colocar em prática o que ela comunica, de ficar presa no mundo mental, muita informação, muita coisa. E aí é isso, né? Como se tivesse uma distância entre a imaginação, a troca, a fala e o pisar no chão, propriamente dita ação, né? Então tem essa peculiaridade. Da mesma forma, a falta, né? A falta do elemento ar, a pessoa, ela tem. Eu não vou nem falar dificuldade, mas ela pode ter preguiça de explicar o que pensa. Preguiça. Preguiça, não é nem preguiça no sentido. Preguiça assim, tipo, só não vai entender, não vou explicar, a pessoa não vai. Ela tem esse lance assim de não. Não vai, não. Tá bom, vai, tá bom, deixa. Você pensa isso aí, então deixa isso aí mesmo. Tá bom. Não é nem dificuldade, mas ela não tem essa, esse princípio, né? De argumentativo. E não é que a pessoa não fala, não tem essa inteligência, não sabe falar, mas é porque é a qualidade dela, né? O elemento dela, propriamente dito, o elemento ar. Essa questão do pensamento, da curiosidade, da busca, a busca por conhecimento, né? Então, o elemento ar, ele tem essa base, assim, né? O relacionar-se em si. Tudo bem até aqui? Tudo em paz? E é igual de pensar, né? Eu falei para vocês um pouco a semana passada. Uma época que eu atendia as clínicas, eu fazia a reunião dos elementos e tal, e nesse sentido de conseguir trazer para a pessoa assim, né, os excessos e as faltas, né, o que trariam, né?
E é um pouco disso, assim, né? O excesso, a pessoa é muito, muito, eu brincava lá, né? Tinha umas frases, o falastrão, né? E tal, e a pessoa dava risada e tal. Mas é nesse sentido, né? A pessoa tem muito, muito o que falar, né? Pode falar, Silvana. Sabe qual a sensação que o elemento ar passa muita informação na cabeça e pouca para concentrar dispersa muito. Por isso que fica mais silenciosa, porque vai acostumando a sentir mais o que vem, o que pega, do que. Eu lembro um amigo meu aquariano, eu sou ascendente aquário, a gente às vezes conversava telepaticamente, sentava na mesa e virava às vezes para mim, fala, Silvana. Eu falei, mas você não entendeu? Ele falou, mas fala, eu quero ouvir. É sobre Tinha isso. uma e ele muito aquariano, mas às vezes ele tinha essa necessidade e eu também percebia que teve uma época que era muito mais, passava tanta coisa na cabeça que não dava tempo de falar tudo. É isso. E eu sou ascendente aquário com sol em gêmeos e Mercúrio em gêmeos. Nossa, mas você, o intelecto colabora, né? Os gêmeos colabora para botar para fora, talvez. Não? É, mas eu tenho uma dificuldade de falar em público. Ninguém acredita. Tá. Entendi. É, aí tem que ver outras coisas, né? E aí, claro, né? Para cada elemento, né? Nesse sentido, né? Essas três fases. Primeiro, o lance da pessoa aceitar e aí compreender, e aí a partir desses dois É, pontos a pessoa consegue é, transformar, mas não é transformar no sentido de mudar, é transformar no sentido de se apropriar do instrumento, né? Então, por exemplo, o elemento é, ar, ele tem essa coisa da oratória e tal, então, claro, a pessoa precisa entender, ela tem um lance de o que que ela pode fazer para aterrar os pensamentos, né? Para conseguir transformar a ideia em ação. E aí essa questão do cultivar o silêncio, né? E conseguir lidar, né? Com essa disposição, né? Com esse excesso, né? Da mesma forma, elemento fogo, né? Assim, tá, como é que você faz para você equilibrar, né? Se dar um tempo de não ir com tanta sede ao pote e tal. Então a gente vai buscando mecanismo, mas é sempre nesse sentido, né? De aceitar primeiro, né? Conseguir ter essa. Porque às vezes a pessoa ela acha que todo mundo é assim, que é assim mesmo, ela vai passando por cima, é, ela não consegue parar para pensar e perceber a diferença. Então, aqui a gente começa a perceber bem no princípio a riqueza do autoconhecimento. Que é isso, a gente conseguir ter um símbolo, porque na verdade o elemento fogo, o elemento ar, a gente vai ver o elemento terra, o elemento água, depois os ritmos e tal, para depois chegar nos signos, é uma linguagem para traduzir a dimensão humana. Então, todos nós temos todos os elementos, todos nós temos todos os signos, todos nós temos todos os planetas. Mas a linguagem da astrologia é uma forma, né? É um reino, é um mundo que nos traz uma leitura de cada individualidade, como que funciona. Então, quando eu percebo que tem algo que fala assim, ó. Eu lembro que eu ia para umas reuniões e tal, né? Eu tenho muito elemento fogo, né? E, e aí eu tinha que ficar lá na reunião durante 2 horas, 1 hora e meia e tal, né? Só que aí, vê como que é o negócio, assim. E aí tinha um café na reunião, né? Tinha um cafezinho e tal. E de vez em quando tinha alguém que era mais solícito e passava o café, oferecendo o café. Não saía da reunião, continuava ouvindo, passava em silêncio, oferecia o café para todo mundo e tal. E aí eu passei a ser essa pessoa, de passar o café. Mas não é porque, claro, eu tenho essa coisa e tal, mas não é só por conta de ser solícito. É porque a inquietação. é. E Então, aí não fazer consegue alguma ficar coisa, né? parado e aí É, caça alguma coisa para fazer. é, Caça uma aventura, caça um. Então tem essa questão, entende? Então é muito nesse sentido a gente conseguir.
perceber. E aí, voltando, né, o elemento ar, tem essa questão da socialização, a questão do pensamento, da curiosidade e a busca por conhecimento. Tem essas questões, né? E o excesso, né? O excesso, a pessoa está presa no mundo mental e tem dificuldade de colocar em prática. Fala muito, enfim, tem essa coisa. E até uma certa irritabilidade, né? Elemento ar tem muito pensamento, pensa muito rápido. Então tem aquela coisa assim também da pessoa é, já saber o que o outro vai falar antes do outro terminar, ou achar que já sabe. E é muito comum. Isso quando completa a frase da é, pessoa. e aí tem outra, assim, é muito comum as pessoas não ouvirem. Vocês já conversaram com pessoas que não ouvem? Por exemplo, você tá conversando com a pessoa e a pessoa já tá pensando no que ela vai falar quando você terminar. Ela tá mais preocupada com a dinâmica dela. E às vezes ela fala alguma coisa que você, se ela tivesse ouvido o que você falou, ela não tinha dito aquilo. Ela não ouviu. Pelo excesso de racionalização, né? Tem essas peculiaridades também, o excesso de elemento ar, porque o grande lance, se a gente for pensar no sentido de uma busca por harmonização, que a gente está falando, né? Então, na verdade, a astrologia é uma linguagem, mas o que a gente quer é ter paz, tá? Ter harmonização, é encontrar a nossa natureza, né? Propriamente dito, que inclusive tem essas frases de impacto, né? Então, desastre. A palavra vem do latim, do grego, né? E é realmente isso, né? Desacordo com os astros. É isso que a palavra quer dizer, né? O desacordo, ele acaba levando ao desastre, né? Enfim. Então, nesse sentido, essa busca pela, pela naturalidade, pela nossa natureza, a gente conseguir estar no agora, né? E o excesso vai tirando a gente do agora, né? Essa coisa, né? A gente não consegue, enfim, aterrar, né? E aí, por falar em aterrar, o elemento terra, né, propriamente dito, construo, né, e logo existo, né? Então é isso, assim, terra, né, essa questão do concreto, do palpável, é, do sólido, né, ligado à concretização, ligado à materialização. A gente pode até pensar ligado a dinheiro, mas o dinheiro, ele é a parte superficial, a matéria em si. E aí, quando eu digo matéria, é uma questão de concretude. Então, por exemplo, a gente vai ver lá na frente isso, mas bom, o elemento terra a gente pensa no signo de Capricórnio. Depois eu vou juntar os pontos, mas nesse sentido de matéria, é tipo assim, é um afeto expressado pelo elemento terra. É um afeto que precisa de um presente, precisa de algo concreto, algo palpável para demonstrar aquele afeto. Elemento terra. Então, o afeto demonstrado pelo elemento ar é uma atenção, é uma fala, é uma troca, é um relacionar-se, né? É o estar disposto. E um afeto expressado pelo elemento fogo é uma atitude, é uma ação, é um movimento. Olha o que eu fiz. Então, é nesse sentido, né? Fala, ah, não, elemento terra é dinheiro. Fala, não, não só. É dinheiro, pode ser, mas não é isso. Então, essa busca no sentido da realização, né? E se a gente for pensar no excesso do elemento terra, né? O pragmatismo, né? Aquela coisa assim, onde tá? Como? Por quê? Me mostra. Me fala onde tá. Quem falou? Então, tem essa busca por pelo concreto, eu conheci muitas pessoas do elemento terra, então a pessoa fala, tá escrito aonde? Tudo era muito 2 e 2 é 4, né? Essa coisa muito cartesiana. A pessoa é muito Tem pragmática, né? uma fala que eu falo muito e minha prima e minha filhada tiram sarro da minha cara, porque qualquer coisa, eles estão falando, deixa ver, É isso, deixa ver. é isso. Então, na prática, o elemento terra, né? Ele
tem essa coisa assim de palpável. E aí o excesso é isso, assim, a pessoa ela fica muito. Tô tentando achar outra palavra, além de pragmática, fica com o pé atrás, só acredita. Santo Tomé, só acredita vendo. Me mostra, de Confiar. qual, como, me mostra, quem falou. Precisa dessa coisa, assim, precisa do tangível, né? Precisa do, E do tem que resultado. aprender na vida que nem tudo é assim, né? Que é mais impressionante. É isso. Tem que aprender a confiar. Tem mais É, essa. porque tem uma coisa assim, né? Na verdade, ainda mais se a gente for pensar nessa questão de dimensão humana, né? Tem coisas que a gente vai precisar experimentar para entender, para saber. Claro, não tudo, né? Mas tem coisa que não tem jeito, você vai precisar ir lá, e aí é, a, o problema, né, do elemento terra é que muitas vezes pode não se permitir por não conseguir alcançar, porque ele busca certeza antes de fazer. Ele quer ter certeza e na verdade tem muita coisa que a gente não Certeza tem não certeza. existe. A única certeza é a morte. Agora, claro, se a gente for pensar de uma E é outra uma passagem. buscar, né, o concreto, buscar o palpável, também funciona. Então, é essa questão de certa medida, né? Certa medida, né? Porque também não dá para ser elemento fogo, sair se atirando, aquela coisa, porque muito desgaste também, né? Então, a falta do elemento terra também traz para a pessoa o lance assim da pessoa ser, primeiro, desapegada, materialmente desapegada, não dá valor para as coisas materiais. Então, é muito comum as pessoas que têm falta do elemento terra, porque fica mais fácil a gente visualizar, a pessoa é meio desleixada com as coisas materiais mesmo, não é? Não tem apego, sabe assim, carro, moto e tal. Não é que ela não tenha, não é que ela não goste, mas você percebe que é uma coisa assim, tipo, que não dá valor pro palpável e tal, a falta do elemento dela. A pessoa pode ter dificuldade de lidar, propriamente dito, com as coisas mundanas, né? Dificuldade de lidar com o prático, né? Com material. Então tem essa peculiaridade aí. E por fim, o elemento água, né? Sinto e logo existo, né? E aí essa coisa, né? Sinto muito, né? Eu sinto muito, né? O elemento água tem a ver ele é associado com o reino emocional, com a sensibilidade, com a percepção do, do irreal, né? Não do irreal, do invisível, percepção do invisível. E propriamente dito, o sentimento, as emoções. Então tem essa coisa assim de propriamente dito, dificuldade de andar também, de se manter em pé, porque sente muito, né? A capacidade de conectar com as pessoas emocionalmente, a questão da empatia, a questão do cuidado, essa questão de compreender, né? De sentir o outro. E a gente vai entender também, né, trazendo para cá, para a gente aqui, né? Dentro do nosso contexto, a gente vai entender que, quando a gente fala de mundo espiritual, também é o mundo do elemento água. Então é como se as emoções, os sentimentos fossem veículos de percepções também do invisível, né? Do espiritual. Só que como a gente está falando de de um mar, né, de uma imensidão, né, então a gente acaba sentindo tudo, né? Então essa dificuldade de lidar também com as coisas, né? Perceber a existência através da emoção, da empatia e muitas vezes absorver mais o que é do outro do que é seu. Então tem essa coisa assim, dificuldade de voltar para si, dificuldade de separar o que é seu, o que é do outro, dificuldade de caminhar, né? Então excesso do elemento água. A pessoa sente muito, né? Percebe muito, né? É, e aí a gente pode pensar também, indo lá para frente, né? Mas com cuidado aqui, sabendo que a gente vai chegar lá para explicar melhor depois,
Mas o elemento água é um elemento emocional e também é um elemento da lua, né? A lua é o próprio sentir, né? A emoção, a alma, né? Essa parte nossa do inconsciente, né? Então, a pessoa que tem muito do inconsciente, né? Tem muito. Não que todos nós não tenhamos, mas ela tem muita abertura, tem muita sensibilidade. E as experiências, né? E aí a dificuldade de dar uma direção, né? Porque o mar balança, né? No sentido mais profundo. Balança, né? Sinto aqui. Então, dar uma direção fica mais difícil, né? E aí, da mesma forma, a gente pode pensar que, dentro desse sentido, né? Então, elementos só para a gente pensar, mas que aí depois isso também é a base, é, dos aspectos. Que é isso aqui, a gente está bem no começo. Isso aqui é a base. Elemento fogo, elemento terra, ar e água. A base, né? As quatro forças da natureza, né? Desde sempre, né? O princípio, né? A magia, a alquimia, né? E numa analogia simples, o elemento fogo com o elemento ar propaga, né? Imagina a pessoa tem a ação e tem a comunicação. Tem a ação e a disposição de comunicar. Então aqui a gente vai saber que forma. Lá na frente a gente vai saber disso, né? Não quero nem confundir vocês. Mas aqui forma um sexto, um aspecto harmônico. Dois elementos que, 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 que harmonizam, né? São elementos que são elementos do masculino, de expansão. São elementos que. E da mesma forma, o elemento terra com o elemento água também forma um seixo. É como se a água trouxesse uma, uma plasticidade, um movimento, uma compreensão para a matéria, que é justamente o eixo Capricórnio e Câncer, né? Então imagina que o São, Capricórnio é aquela coisa prática do dinheiro e tal, aquelas coisas, e o elemento e o Câncer, propriamente dito, o cuidado, a família, que nem sempre é assim, né? Essa coisa 2 e 2 é 4, né? Tem várias outras coisas por detrás, então é como se a água trouxesse mais flexibilidade, propriamente dito, para o elemento terra, né? Tira um pouco da aridez, né? Então, são pensamentos, né? Só para a gente ir elaborando, né? Então, nesse contexto. Da mesma forma, se a gente for pensar o elemento fogo, ação, movimento, disposição, junto com o elemento água, se a gente for pensar de maneira curta, a água apaga o fogo. Simples assim, mas não é por conta do elemento da Pelo natureza, por conta de que eu preciso de ter ação. E se eu ficar sentindo muito, eu, eu, eu perco a força, eu perco a disposição. Isso me, me apaga, propriamente dito. Entende? E da mesma forma que muito fogo, muita ação, muita disposição faz evaporar a água, né? Porque eu fico insensível aos sentimentos, insensível à emoção. Entende? Então, é um jeito, né? Uma leitura, né? Da mesma forma, o elemento terra, ele com o elemento fogo também, né? A gente vai entender que o fogo traz aquela coisa mais craquela, né? Craquela a terra, né? A terra fica craquelada, né? árida. Árida, né? Ela passa do seco, né? Ela fica aquela coisa só, É, não tá intragável, né? E assim por diante. Só pra gente pensar, mas ó, uma coisa importante. Abre parênteses, né? Eu atendo bastante gente. É que a astrologia é um negócio, né? Mas as pessoas, elas confundem as linguagens. Enfim, é ruim entender como que as pessoas fazem isso. Mas, por exemplo, digamos que a pessoa tem muito do elemento fogo. Aí você fala pra pessoa assim, não, vai tomar um banho de mar, vai beber água e tal. Não, não é essa a condição. Isso não é astrologia.
Pode até ser que seja bom ela tomar um banho de mar, tomar água, só que não é isso. Isso passa. Isso já vira um negócio, vira uma loucura. Não é isso. Não é nesse sentido. Não façam isso. Não, não misture as estações. Entende? Porque na verdade é uma compreensão. A gente está falando, a gente pode pensar o seguinte: a gente está falando de uma disposição psíquica. É uma disposição psíquica. E uma disposição psíquica, ela tem como princípio o entendimento, a compreensão. Então, por vezes eu posso usar um símbolo para trazer para a pessoa uma compreensão, mas não dá para misturar. Entende? Por exemplo, tem um. Vou dividir com vocês os absurdos. Não todos, né? Mas tem umas coisas Eu, que você te, fala. eu tenho um também, então. Você tem o quê? Tenho um também, porque quando eu li o meu primeiro mapa, foi um astrólogo já antigo, bem. E foi a primeira vez que eu li meu mapa. E ele falou, como eu tinha um pouco essa questão do ar aí, do ascendente, né, e tal, que eu precisava ficar, era aterrar muito, precisava aterrar mais, então pisar na grama, você falou da água. Então ele falou isso, que eu precisava pisar na grama, ficar mais assim em contato com a terra, né, para não ficar, tipo, muito no ar voando assim. Ele falou isso. E ficou na minha cabeça, nunca mais esqueci. E funcionou? Não. Entendi. É, eu acho que, claro, assim, Não, aí eu penso às vezes assim, ah, vou pisar na grama, vou ficar eu aqui. posso usar o símbolo É, para o símbolo ou o próprio elemento com uma intenção de me ajudar no contexto. Por exemplo, eu tenho o ascendente em peixes. E aí eu sei que, não só por conta do ascendente, mas por outras questões do mapa, que eu tenho uma certa sensibilidade, eu absorvo muito as coisas. Eu sei disso. Eu percebi isso depois, lá na frente. E aí o lance de escolher morar no litoral, ter um contato com o mar, ter um contato com a natureza e tal, então traz para mim uma, uma limpeza psíquica, uma facilidade de acalmar, de conseguir separar. Mas não é o mar diretamente. O mar também, mas é o movimento, a Aí, o caminhada. sal ajuda a limpar e a água, que é teu elemento, te ajuda a organizar toda essa emoção, todo esse sentimento. É isso, eu acho que tem a ver. Sim. Da mesma forma que, pô, eu pego uma estrada, se eu ficar 5 horas, eu vou tirar meu sapato e a hora que eu chegar numa terra, eu vou esfregar meu pé na terra. E vai ser uma delícia. ainda mais quando o pé da gente tá quente, eu sou assim, piso na grama e ele dá aquela espiada. Nossa, uma delícia. Mas isso eu acho que Geladinho. independe até do. Tem uma direção dos elementos, Sim. mas não é que isso vai te É, confortar ou reconfortar. Você pode estar bem ou não, mas vai é porque é gostoso, que é bom. a sensação. É, é Sim. isso. Enfim. Mas o que eu quero trazer nesse sentido é que é muito Sim. mais sobre a compreensão daquilo do que uma coisa mágica, assim, no sentido de falar assim, ó, É, Tó, entende? É o elemento como um instrumento de exercício, de compreensão. Então, na casa, falta concretude, falta, então, de repente, cuidar de uma planta, ter uma coisa concreta, cultivar um jardim e tal, aquilo é um símbolo de busca por uma conscientemente uma busca por uma concretude. Porque o que eu estou dizendo é que muitas vezes é muito comum as pessoas se apegam às alegorias, pegam aquilo hum, como dogmas e esquecem o motivo daquilo. E aí aquilo perde a intenção, perde o movimento, vira um dogma. Ah, não, então eu vou fazer isso que eu vou complementar a terra do meu mapa. Não, não é sobre isso, não. É um exercício, é uma busca, é uma consciência.
É um Uhum. símbolo para uma consciência. É uma alegoria, entende? É nesse sentido, né? Enfim. Então, o elemento água tem a ver com essa questão da sensibilidade, da capacidade de se conectar emocionalmente, né? E o excesso, a pessoa acaba sentindo muito, né? E às vezes é, pesa, e dificuldade, chora, e aquela coisa muito, né? Densa, elemento água. E a falta, a pessoa naturalmente, né? Insensível, né? E não é que a pessoa não sinta, mas é diferente. Então, pensamos assim, ah, tá, vamos acontecer alguma coisa triste, alguma coisa. O pessoal do elemento terra é prático, né? Fala assim, tá, entendi, a gente sentou, chorou e tal, mas o que que a gente tem que fazer? Vamos Uhum. organizar, tem que pagar, Eu fazer conheço vaquinha, pessoas do elemento ar que não choram. é isso. E não quer dizer que não sente. São potências, são forças. Tudo bem? Então, os elementos, a base, né? Dentro desse contexto aí da construção do pensamento dos signos mesmo, né? Propriamente dito. E aí, só para fazer um paralelo, então a gente falou muito, né? Sobre, sobre a Grécia e tal, e sobre os pensadores, né? Então tem um ponto de referência, assim, que é o Hipócrates. É, que ele foi um dos primeiros, né? Porque a gente estava falando lá do princípio, né? Então tem lá o quente, o frio e todo aquele contexto, né? Da qualidade primitiva. E lá ele desenvolveu esse primeiro pensamento, ele fez esse paralelo entre os elementos e o temperamento, né? E aí é lá que nasce nessa questão do sanguíneo, do colérico, do melancólico e do fleumático, né? Que são temperamentos, que é diferente, tá falando de elemento, claro, estou esbarrando, né? Dentro de um temperamento humano, mas são análises diferentes, né? Então, quem trouxe esse primeiro pensamento, né? Esse desenvolvimento, né? Partindo do estudo da astrologia, foi o Hipócrates, que na verdade ele desenvolveu uma medicina, né? Ele era médico e foi contemporâneo e tal, então a medicina tem como ele como norte, né? Desse conhecimento, de conhecer o corpo humano e tal, todas essas questões. E aí isso é muito usado, né? O sanguíneo, né? Que é o temperamento associado ao fogo, nessa coisa do entusiasmo. O próprio colérico, né? Que tem essa coisa assim associado essa coisa da determinação, da praticidade, né? E o melancólico, né? Associado ao ar, ao conhecimento pela sensibilidade, introspecção, a criatividade. E o fleumático, né? É associado à água, caracterizado pela calma, pela paciência, né? Então, são interpretações diferentes com a mesma base, que a gente pode também, né, usar isso, né, dentro desse contexto aí. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Uma época, eu trabalhei no Teatro Cultura Artística, é, e o Fagundes fazia espetáculo lá nessa época. E eu já gostava de astrologia, estava muito estudando os elementos e ficava observando a reação das pessoas quando saíam do espetáculo conforme a lua. E Ai, que assim, era a maior delícia da minha vida era perceber assim, quando saía chorando, quando saía discutindo, sabe? E estava tudo ali, junto com a lua, muito bonitinho. Era muito bom. o teatro é um negócio, né? É um laboratório, é um mundo diferente, né? É muito legal, né? Dependendo do estilo, né? Que cada teatro tem a sua peculiaridade, né? De tocar o humano, né? Acho muito É. legal, assim, essa arte, né? O espetáculo era o Cyrano de Bergerac, que o Fagundes fazia na época. Entendi. Enfim, então, Hipócrates, né? E, e ele é muito lembrado na astrologia como porque ali, eu não sei se você se recorda, mas eu acredito que sim, foram ali os gregos que começaram
a pegar a astrologia que era no sentido social, no sentido de natureza, de guerras e tal, e trazer para o que a gente conhece hoje, que é esse entendimento de cada natalidade, de cada pessoa. E aí começa aqui, nesse princípio, né? Do temperamento humano. E aí começa uma. É como se a gente começasse uma consciência de autoconhecimento, né? Porque não tinha, né? Era muito arcaico, né? Então tem um marco, um divisor de águas aqui. Hipócrates, né? Enfim. E depois, mais para frente, né? Já, já aqui na modernidade, contemporaneidade, né? Tem o Jung, né? O famoso Jung, né? Carl Jung. Mas assim, bem da verdade, a gente lá na frente no terceiro módulo eu tô falando muito do Jung e do Freud, né? Que eles, né, trouxeram a linguagem do inconsciente e tal, a psicologia, enfim. Só que a astrologia ela é muito mais antiga que a própria psicologia, né? O próprio Jung falava isso. Só que o Jung ele foi um dos que ele estudou o ocultismo e ele conseguiu trazer a linguagem do ocultismo para dentro da academia, dentro da psicanálise e traduziu muita coisa. Então, a gente vai perceber, estudando, que ele não inventou, ele foi igual o Ptolomeu. Ele conseguiu copilar um conhecimento e trazer. Claro, foi um gênio. Foi um gênio, assim. Foi um gênio porque. Estudou cabala e fez aquelas gravuras maravilhosas Foi um gênio, assim. Mas, relacionadas ao consciente. perfeito. Ele foi um gênio. Mas a gente precisa entender isso, assim. Ele não é um princípio, né? Ele fez um marco. É diferente, né? Ele continuou estudando, né? É Uhum. isso. Mas um gênio, né? Um gênio. E na contemporaneidade, a linguagem dele, né, ela é muito fácil, ela é difundida, fica mais fácil a gente acessar várias questões que antigamente só quem falava disso eram os filósofos ou os espirituais, espiritualistas, né? Então tem uma marca aqui. Mas trazendo para esse nosso contexto, pensando nesse lugar, né, dos elementos, o Jung ele trouxe a tipologia da personalidade. Percebe que é o Hipócrates, né, é muito parecido, né? Então aqui a linguagem muda um pouco, né? E o tempo é muito diferente, né? É mais de um século entre os dois. Então ele trouxe a tipologia da personalidade, a analogia entre os quatro elementos, né? Então ele trouxe o expansivo, que na verdade, na linguagem do Jung, ele colocou intuitivo aqui, expansivo. Ele colocou intuitivo. Só que eu tomei a liberdade, eu estou falando que eu coloquei expansivo, porque intuitivo, todos os elementos são de alguma forma, porque eu entendo a intuição de uma outra forma, né? A intuição é uma inspiração interna, né? É uma conexão, é algo que emerge, né? E a E relação com o Hipócrates é você fala de intuitivo, de expansivo, é o entusiasmado, né? O é isso. entusiasmo do fogo, É que isso. é o melhor da história. É isso. Então, elemento fogo, expansivo, essa linguagem do Jung. E aí o elemento terra, o sensorial, que aí, perceba que não está longe, né? Elemento terra, a gente falou o quê? Palpável, concreto e tal. Para o Jung, sensorial. Então, ele deu uma direção, mas a gente está falando da mesma coisa. Sensorial, palpável. O elemento ar, racional, né? Racional, né? Racionalização, né? Troca, intelecto, né? E o água, propriamente dito, mais fácil, né? O emocional em si, o Jung, né? Então, é esse quadro Jung né? Que trouxe essa contribuição, também trazendo. Tudo bem até aqui? Então, tudo certo? E aí, os quatro elementos, importantíssimo. Depois, a gente tem os ritmos, propriamente dito, né? Ritmos, né? Ritmos. E aí,
eu até fui buscar esse desenho aqui, eu achei muito legal. Ele é simples, mas ele é muito legal, no sentido do ritmo da natureza. Então, tudo principia, tudo estabiliza e tudo finaliza. É a natureza. Então, o início, ele tem uma força. O meio tem também uma força de contenção. E o final também tem uma força de adaptabilidade. Então, são três ritmos, né? Ritmos da natureza mesmo. O início, o meio e o final. É um ciclo. Tudo tem esse ciclo, né? Então, esses ritmos, eles nos complementam nesse estudo da astrologia. Tudo bem? Então, Você vai relacionar isso com cardinal fixo e imutável? é sobre isso. Sobre Tá. isso. É. Exatamente sobre isso. Então, é só, eu tô traduzindo, né? Então, para astrologia, é isso. Fala assim, ah, mas tá falando de ritmo. É, o ritmo de iniciação cardinal, de início mesmo, propriamente dito. Então, a gente vai entender que para o início, eu preciso de uma força, preciso de uma disposição, preciso de uma iniciativa, propriamente dito. Então, se a gente for pensar no signo de Áries, tô indo lá na frente, que é o primeiro signo cardinal, que é o signo que representa o nascimento, a chegada na vida. E aí eu tô tendo a experiência recente agora, para me lembrar, né? O nascimento, né? O recém-nascido, né? É, claro, frágil e toda, mas bem numa disposição de vida, uma coisa, uma vontade de viver essa, precisa de força para chegar, precisa de força. Então é o princípio cardinal. E aí da mesma forma, o ritmo fixo, ele precisa é, ele precisa de uma sustentação, ele precisa de uma coisa de ser irredutível, né? Essa coisa assim de falar assim, não, tá, de segurar a onda mesmo, né? De segurar e sustentar, precisa de uma força não é só conservadorismo, né? Uma conservação. Então a palavra certa é conservar, né? O fixo ele tem essa coisa de conservar. Esse princípio de segurar, conservar, fala, deixa aqui, eu vou cuidar. É isso aqui, eu estou conservando. Então, tem esse Lembro ritmo. de um exemplo que eu acho, não tenho certeza, mas acho que eu li no Stefano Arroio, nos signos e seus elementos, cardinal é a semente, o fixo é a terra plantando, plantar, né, e brotar, e o mutável é a colheita, é o fruto. Uma Não boa, sei se eu estou uma boa, falando, é uma se é boa dele analogia. mesmo, mas essa imagem ficou muito forte para mim, Uma boa para analogia. guardar o cardinal fixo e imutável, né? Uma boa Como, analogia. como Enfim, aí depois o mutável isso e mesmo. essa sabedoria de transmutação, né? De adaptabilidade, de conhecer, na verdade, né? De conhecer, esse frescor, né? De se adaptar, porque para a gente conseguir se adaptar, a gente precisa conhecer, precisa ter essa potência também de buscar o conhecimento, propriamente dito, né? Para conseguir, né? Ir para o próximo salto, né? Então, estão esses três ritmos, né? Também são as bases. Importantíssimo, assim. É, Então, a gente vai entender o seguinte, assim, cardinal, né? Ou cardeal, né? Como iniciativa, se a gente for pensar no excesso, a pessoa impulsiva, né? Impulsiva, né? Tem essa coisa da impulsividade, né? Tem muita disposição, né? Muito impulso, né? Enfim, muito rompante, né?
muito altos e baixos, né? A pessoa tem essa medida muito incisiva, né? Sai da frente, né? Deixa que eu vou, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, né? Por isso que a gente vai pensar o seguinte, assim, fala assim, tá, tô indo lá na frente, mas pra gente entender, o cardinal com o elemento fogo dá o signo de Áries. E a gente vai entender o porquê que o ariano é essa potência, essa força desmedida. O ritmo cardinal junto com o elemento fogo. Então, essa coisa, né? Essa potência, essa agressividade, essa coisa sai da frente, entende? Então, esse contexto, né? O conservador, na prática, né, que é o fixo, tem essa coisa assim da estabilidade, né? Se a gente for pensar no excesso do fixo, ah, intransigente, né? Irredutível, né? Teimoso, propriamente dito, né? Ou persistente, né? Essa coisa, né? E se a gente for pensar, né? Fala assim, ah, tá, o signo representativo, né? Não tem só ele, mas um signo representativo, um signo de touro. E aí a gente vai pensar o seguinte, assim, ó, é fixo e elemento terra. Então, terra já é uma coisa que a gente falou, né? Palpável, concreto, e tal, junto com o elemento fixo. Então, daí a gente vai entender, né? Porque o signo de touro representa isso, né? Quando fala que não, é não. Se isso aqui, mas é uma caneta. Mas se para ele é um lápis, gente, é um lápis e é isso, né? Tem essa coisa, dificuldade da mudança, né? Propriamente dito, né? A teimosia e tal, um dos reflexos, mas também a persistência, a permanência, a lealdade, né? Então, tem essas peculiaridades aí. Depois, por fim, é adaptável, né? O mutável, né? Mutável. Que é isso, né? Essa força, né? De flexibilidade, de aprender, de buscar, é, um certo molejo, né? Uma certa. E aí, se a gente for pensar, representação do mutável, a gente pode pensar no. O signo de peixes é o elemento água, né? Então, essa coisa de absorver, né? De aprender e de estar sempre essa coisa dessa mudança, dessas emoções, né? Então, o elemento água, que já é um elemento de sensibilidade, junto com o mutável. Então, daí a gente vai entender por que que o signo de peixe tem dificuldade de voltar, porque ele tá, né? Ele tem essa coisa dessa malevolência, né? Dessa busca, né, por transformação e tal. Então, tem essa peculiaridade. Da mesma forma, a gente pode pensar também que a falta do ritmo cardinal, a pessoa tem dificuldade de ter iniciativa. A falta do elemento fixo, a pessoa tem dificuldade de permanecer. E a falta do elemento, não, do ritmo, né? Do ritmo cardinal e do ritmo fixo, dificuldade de permanecer. E a falta do ritmo é, mutável, a pessoa tem inadequação. Inadequação é uma boa palavra. A pessoa é inadequada. Imagina, o excesso a pessoa se adapta com facilidade. Chegou aqui, já parece que já é daqui, né? Já absorve, camaleão, né? A pessoa já, opa, já fala igual, já veste igual. Você fala, nossa, parece é da tribo. A falta, a pessoa inadequada. Tem dificuldade de se adequar. Excesso do ritmo mutável. Entende? Então, tem essas peculiaridades aí. Tudo bem? Tudo certo? Estou me fazendo entender? E aí, só para gente. Pode falar, Inês. Não, é que você falou do mutável, né? Como o meu, o gêmeos, né? Mutável, né? E aí, quando eu me mudei para morar sozinha, que não faz muito tempo isso, eu me adaptei muito fácil. As pessoas perguntavam, mas a sua casa, ela tinha um monte de gente, ela parecia literalmente a casa da sogra, era o entra e sai.
Aí você vai lá, fica sozinha. Você não ficou com medo? Você não ficou com não sei o quê? Eu falei, eu adorei. Eu simplesmente adorei. Foi como se eu tivesse morado, assim, eu me adaptei muito fácil, em apartamento ainda, coisa que eu nunca tinha morado na vida. Só morei em casa. Então, foi Entendi. uma coisa muito fácil para mim, assim, muito fácil. E as Entendi. pessoas ficavam incomodadas, ficavam perguntando. Entendi. Muito legal, né? É, Perceber. É, então é isso. Então, esses símbolos aqui, fogo, terra, ar e água, são símbolos dos próprios elementos, muito usado na alquimia e muito usado Cara, não dançando assim, né? Dançando assim foi o que eu Mas coloquei. tá lindo esse. Mas muito usado na alquimia, na astrologia mais clássica e tal, são esses elementos mesmo, é o símbolo do elemento em si, né? O cardinal, o fixo e o mutável são mais para frente, mas também é a simbologia mesmo. E só para dizer, né, a gente falou disso, então preciso juntar os pontos, né? Então, eu falei de quatro elementos, a base dos signos. Falei de quatro elementos, que vai falar sobre essa disposição, e falei de três ritmos. Naturalmente, 4 vezes 3, 12. Aqui a gente tem a base dos 12 signos. É por isso. Os 12 signos, eles estão aqui. O elemento fogo. Então, no elemento fogo a gente tem o Áries, que é o cardinal, tem o Leão, que é o fixo, e tem o Sagitário, que é mutável. Aí a gente começa a entender. Entender por que que o Áries tem essa explosão, por que que o Leão ele tem essa coisa assim de olha o quanto eu brilho, né? Porque ele é fixo, ele é Conservador. fogo, mas ele é fixo. Então a gente pode pensar, se a gente for pensar os três do elemento fogo. Então, um fogo que explode, inicia, que combusta, Áries. Um fogo que permanece, uma fogueira fixa. Olha que eu estou brilhando, estou aqui, estou aceso, me olhem. Elemento fogo, conservador. E uma fogueira que alastra, Sagitário. Sagitário, que expande, né? Que aí já não é uma fogueira, é uma chama que pega, né? Que vai se alastrando, vai aprendendo com o ambiente e vai Uhum. se alastrando. Então, é o princípio do signo. Mesma coisa, elemento terra, elemento ar e elemento água. Tudo bem? Então, eu achei. Pode falar, Inês, por favor. e podia pensar também nas estações que alguns falam, né? Por exemplo, o Áries, no início de outono, né? Só que ele tinha mais a ver com verão, se você fosse pensar, né? Por causa do calor, eu fico falando assim. Mas se pensar, Áries, início de outono, o, aí vem Touro, que fica no meio da estação, e Gêmeos, que seria o mutável, o fim da estação outono. Não tem nada a ver. Pode ser. Mas tem uma coisa assim que eu vou. Pensando nas estações, né? Estamos aqui no curso, né? E aí, estou muito à vontade com vocês, mesmo porque a gente também já se conhece. E aí é o seguinte: astrologia, ela é um estudo do Ocidente, né? Então, ela é um estudo da parte de cima do mapa. Sim, E aí, nessa interpretação junto com as estações, ela funciona muito bem se a gente olhar do lado de cima. no hemisfério norte. Se a gente olhar do lado de baixo, já dá uma. Você fala assim, não, É, já deu um. Porque, entende? E aí é isso. Então, por isso que em alguns livros, né, astrologia clássica e tal, mais antiga, e aí tem umas quebras. Porque tem essas peculiaridades. Que não funcione, mas fica diferente. Muito diferente. Porque é o oposto, né? Quando tá começando o verão aqui, lá tá começando o inverno. Os equinócios, né, eles mudam, né?
E, por exemplo, o Capricórnio, que começa em dezembro, para nós aqui é férias. E o É isso. Capricórnio, né, que, né, então Uhum. é meio aí, dá um coisa na cabeça, né, mesmo? É Aqui isso. é verão, Mas, Hum, mas, mas sim, mas tem uma analogia, né? Claro, a estação da primavera ela é uma estação iniciática. É uma estação que a gente vai perceber o clima muito, muito disruptivo. Uma hora tá assim, uma hora chove, uma hora é uma coisa muito incisiva, agressiva. É uma estação de iniciação. E se a gente for pensar, é, no meio da primavera já começa uma coisa mais fixa, né? Mais estável, para chegar no fim uma coisa mais mutável, porque já está nesse contexto, né? Enfim, de troca e tal. Tudo bem? Tudo certo até aqui? E aí, eu queria já depois, mas vai ficar tarde, vai ficar cansativo. Na próxima a gente retoma daqui, porque aqui a gente já liga os pontos, né? Para entender. Então, do elemento fogo, Áries, Sagitário e Leão. E aí depois, Sagitário é o mutável, né? O Leão é o fixo e o Áries é o cardinal. Tudo bem? Porque é isso, assim, a gente vai entender que a gente falou lá no início, né? Fala assim, tal, o elemento fogo é essa chama, essa disposição para a vida. E aí é uma disposição de iniciação, explosão, de combustão, e aí um fogo de permanência. E é o que eu tô indo até devagar, porque desse é, princípio a gente vai entender os signos, depois as palavras-chave, o vocabulário e tudo que falam e tal, mas é desse princípio aqui. É aqui, né? O elemento e o ritmo. É aqui que a gente precisa estar consolidado, né? Falar, que Sagitário, que tal, mas é por isso, pelo princípio da expansividade do fogo e dessa coisa de aprender e queimando e aprendendo conforme o caminho. Quer ver uma outra coisa engraçada também? O signo de Virgem. Porque, por exemplo, o signo de Virgem ele é perfeccionista. Ele é um signo do elemento terra. Terra é uma coisa mais sólida, concreta que a gente viu. Só que ele aprende com a concretude, aprende com a coisa prática. Daí a necessidade de um perfeccionismo, porque ele está buscando o aprendizado. Claro, ele não vai mudar igual um Sagitário, mas ele tem o princípio de aprendizado. Claro, ele precisa entender o elemento, o elemento terra, mutável, mas é terra. Daí nasce é. a questão do perfeccionismo, entende? Quer ver outra coisa engraçada? E o Aqui touro, por exemplo, é o touro terra e fixo. Aí fica, é isso. Outra né? coisa engraçada, o escorpião, elemento água. Então, água tem a ver com emoção, com sentimento, com, né, propriamente dito, a percepção. E o ritmo é fixo. Então, ele está fixando o quê? Ele tá permanecendo o quê? O que sente. É isso, a dificuldade de transpor o que sente. Não esquece. Ah, perdoa. Ah, perdoa você. Não vou perdoar, a pessoa não merece que eu perdoe. Tem dificuldade de fluir com o sentimento. Da mesma forma, tem a questão da lealdade com as emoções, com o sentimento também. Fixo. Entende? Então tem essas peculiaridades aqui. Mas que eu também não tenho esse lance de sair correndo. Eu quero poder passar signo, essa parte, signo por signo, junto com os ritmos.
partir daqui na próxima aula com vocês, só para a gente ter esse pensamento, essa construção e poder falar dos signos de uma forma é, com mais tempo, sem correria. Porque, por exemplo, só para a gente entender, tem uma outra coisa aqui, ó, do elemento água, que é legal. Analogia, né? Mas vamos entender que a água, né? Ela representa também a questão emocional, também o princípio da vida, também a questão espiritual. A gente pode pensar nessa água que faz tudo fluir de alguma forma, né? Então, o signo de Câncer, a gente pode pensar numa fonte, a água minando da terra, aquela água minando, uma mina de água. E aí, por isso a questão do cardinal, ela precisa de uma força, né, para minar, né? Essa água precisa de uma força para ela conseguir. Você pode até olhar e falar assim, ah, mas ela tá, de onde que ela tá vindo, né? Então, onde foi que ela principiou, né? Para ter essa nascente dessa água, né? E daí o grau de sensibilidade, o grau de delicadeza, né? Acabou de minar, né? É uma coisa pura, né? Sensível, delicada e não menos forte, né? Mas tem essa sabedoria. Depois, se a gente for pensar, o signo de Escorpião, então dessa mina já temos um rio, né? Já temos já se tornou um rio, né? Uma coisa mais intensa, né? Mais forte, né? É, tem uma direção, sabe para onde tá indo. Sai da frente. Sai da frente. Eu sei para onde eu tô indo para lá. Não me atrapalha. Você não sabe de onde eu vim, você não sabe o que aconteceu. Eu tenho para onde ir, eu tenho um objetivo. Daí essa coisa mais incisiva, signo de Escorpião. E aí, se a gente for pensar ainda nesse sentido, é, o signo de Peixes, né? Como sendo o próprio mar onde deságua esse rio, né? Na imensidão, né? Então, esse rio que desagou no mar, né? É. Essa imensidão, né? E aí a dificuldade de entender o limite, né? De sentir tudo, percebe tudo, aquela coisa Transborda. que transborda mesmo, né? E podia falar, por exemplo, que esse rio mais fundo, profundo, é o escorpião. E esse peixe que é mutável, ele pode ser tanto o mar como ele pode ser o rio. Então ele tá ali, né? Também. Uma hora tá aqui, ele fica mais mutável, E aí, por mais. exemplo, nessa analogia, né? Trocando, né? Não, acho que é pra cá. Nessa analogia, se a gente for pensar no signo de terra, né? Então, é, a gente vai ver isso lá na frente. Signos opostos, né? Opostos complementares. Comentários. Complementares é a palavra-chave do oposto, né? Então, por exemplo, o signo de câncer, a gente pode pensar no signo de Capricórnio, né? Como sendo aquela terra, né? É. Aquela argila, aquela coisa que sustenta a mina de água, né? Que a gente está falando, né? Que é outro signo também cardinal. E o signo de touro, que é oposto ao escorpião, Dois nessa fixos. corredeira do rio, as pedras, né? Que dão limite para o rio, né? Que sustentam aquela coisa, né? Aquela água acontecendo, né? E o signo de Virgem, ele pode ser muito bem a areia do mar, que é mais minuciosa, que é pequena, que é detalhista, mas ela filtra, mas ela limpa também. Então, são, são nuances, né? Para a gente entender. Mas a gente passa por todos os signos, só para É. estabilizar E o esse oposto complementar tem os mesmos ritmos. O mesmo ritmo, naturalmente, naturalmente. o mesmo ritmo, a mesma frequência a gente pode pensar. Porque é isso, né? Sobre conseguir equalizar, né? Porque a gente vai ver depois que um complementa o outro, né? Por outro olhar, o signo de Áries
tem essa coisa de passar por cima das pessoas. E o signo de Libra tem essa coisa de dificuldade de falar não. Então, se o signo de Libra aprender a se colocar um pouco, ele nunca vai virar um ariano, mas se ele aprender a se colocar um pouco, ele chega no equilíbrio. E o signo de Áries, se aprender a respeitar as pessoas, também fica legal. Então, é a mesma frequência, né? É o princípio do relacionamento. Áries e Libra, né? Enfim. Chaves, né? Segredos, chaves. Ah. Mas é legal que a gente vai entendendo. Tá bom? Então é isso. Boa semana pra gente, tá? Sintam-se abraçados aí. Obrigada. Eu também. Tá bom. Até daqui a Anota. pouco a gente vai se vendo por aí. Tá bom? Tá bom. Tá Valeu. bom. Muito Obrigado, obrigado. boa Tchau, tchau. noite. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Muito legal.